Olá a todos do canal. Espero que esse vídeo vai encontrar vocês gozando de paz, alegria, harmonia, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Neste dia eu vim aqui para estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu comecei a estudar Gálatas, né? E aí tô devagarzinho, né? Porque a Bíblia, nós não temos apenas que ler, não é um livro comum, né? Não é um livro comum, é um livro espiritual, é um livro vivo. Ela é viva. E a necessidade de nós lermos e entendermos com detalhes, com tranquilidade, buscar a direção do Santo Espírito de Deus para nos abrir a nossa visão espiritual, né? É um livro que traz vida, uma vida abundante, não só aqui na Terra, né? Mas principalmente no âmbito espiritual, na nossa eternidade. Então a necessidade de não só ler, mas verdadeiramente estudar com carinho, se aprofundar. Então é versículo por versículo. E eu ainda estou no comecinho ali, o capítulo 1, comecei o 2, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. É muita coisa, irmãos, a Bíblia é muito viva, muito poderosa, sabe? Ela é incrível, cada frase, cada palavra, cada versículo, ele abre a sua mente, te dá um entendimento, é maravilhoso. Então, por isso, eu vou fazer isso com muita tranquilidade e vou estar passando aos poucos o que eu tenho observado, né? Eu ganhei uma Bíblia de estudo, já falei com vocês, eu acho, nos vídeos anteriores, é uma Bíblia maravilhosa, ela é Bíblia de estudo do expositor. Ela explica cada versículo, é algo assim maravilhoso. O pastor Jimmy Swaggart, né, que fez esse estudo, é alguém que eu tenho uma admiração muito grande, e eu fiquei maravilhada com esse presente maravilhoso. E quem é, né, o estudioso, né, que elaborou, porque eu assisto o pastor Jimmy Swaggart desde quando eu era criança, assistindo a televisão, né? Nem era cristão, mas eu gostava daquele programa que dava nos finais de semana. E eu assistia. E depois, agora, depois de adulta, eu pesquisei sobre ele e tal, e comecei a rever pregações dele. Então é alguém que eu gosto muito, eu fiquei assim muito, sabe, quando eu vi de quem eram esses estudos, né? Porque ela é uma Bíblia, mas que vai falando cada versículo ali embaixo, dando um direcionamento e tal, explicando, né? Expondo mesmo cada versículo. E aí, eu li Gálatas 1, li todo, mas eu vou aos pouquinhos. Muito provavelmente a gente vai falar um pouquinho só até o 5, né? Então, nos diz assim, Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui está falando para nós, né, que isso significa que Paulo não se submeteu à autoridade de seu apostolado a homens, tampouco algo foi conferido a ele por parte de homens. Então, em primeiro lugar, muito importante isso que Paulo está falando aqui, né? Ele está falando, Paulo apóstolo, ele diz, não da parte de homens, nem por homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou. Então, Paulo se apresenta como um apóstolo, não um apóstolo de homens, não levantado por homens, mas levantado por Cristo, né? Levantado por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Cristo. Então ele vem falando, olha, quem me chamou, quem me contratou foi Deus. Eu sou um apóstolo que Deus levantou. Isso me traz agora, atualmente, né? Muitas coisas que nós temos observado no nosso meio,
no meio do povo de Deus, e acerca de chamados, acerca de direcionamento de pessoas que foram chamadas. E ele diz aqui, olha, quem me chamou foi Deus, né? Quem me contratou foi o Senhor Jesus. Eu estou aqui em nome de Deus. Aqueles que são do Senhor, eles permanecem, né? Então nós precisamos observar muito quem nos chamou. Quem chamou você, né, para estar trazendo a palavra de Deus, para pregar o Evangelho? Porque a palavra também nos diz que muitos foram chamados e poucos escolhidos. E verdadeiramente muitos foram chamados. Mas no caminho eles se perdem, né? E eles não permanecem. Por quê? Será que verdadeiramente foi o Senhor Jesus Cristo, foi Deus o Pai que o chamou? Porque aqueles que são vão permanecer. E esses que vieram, que foram chamados, têm dado bons frutos? Têm pregado a palavra genuína e se esforçado para viver essa palavra? Paulo, ele fala aqui várias vezes, eu pensei até que, várias não, mas pelo menos mais uma vez, né? Então, pelo menos 2 vezes ele diz, olha, sei meu imitador, né? Então, ele sabia quem tinha o chamado, quem o chamou. E eu acho que nós precisamos trazer isso para nós, né? Para a nossa vida. Verdadeiramente foi o Senhor que te chamou? Foi o Senhor que me chamou para estar falando, para estar pregando a verdade? Com que propósito eu prego a verdade? Com que propósito eu estou lendo a palavra? Com que propósito eu vou à igreja? Existe um propósito que Deus, que chamou, coloca dentro de nós. E eu creio que o Senhor, que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, têm um objetivo principal, que é ganhar almas para Deus, verdadeiramente, a ponto de se esforçar. Quando nós vemos a palavra, nós vamos ver que Paulo foi perseguido, quase morto. No final ele foi morto mesmo, né? Mas muitas vezes ele foi perseguido, ele passou por situações terríveis. Ele fala que ele vai narrando a sua trajetória a partir do momento que ele tem aquele encontro no caminho de Emaús com o Senhor. E no caminho de Emaús, não, me perdoa. No caminho de Emaús foram os discípulos. São tantas coisas na nossa cabeça. Mas quando ele tem aquele encontro com o Senhor, e ele começa a narrar isso, e nós observando o Evangelho, a gente vê que não foi fácil a caminhada de Paulo, né? Ele passou por muitas situações difíceis, mas permaneceu. Isso é uma característica dos servos do Senhor. Eles passam por lutas, por situações difíceis, porque servir a Deus não é algo fácil, o caminho é estreito. Mas eles não abandonam o Senhor. Uma das características do servo fiel que foi chamado pelo Senhor é porque ele permanece mesmo diante das situações adversas. Ele não abandona o Evangelho. Ele não larga Jesus e vai para o mundo. Ele não começa a ter uma mal conduta dentro da igreja, porque tem muitos assim também, né? Ah, não, eu não abandonei Jesus, eu estou dentro da igreja. Mas e a sua conduta dentro da igreja? Qual é? Porque esse servir a Cristo, em primeiro lugar, vem do nosso interior, da nossa alma, do nosso sentimento. É algo que vem de dentro e começa a se revelar a quem está fora. Mas é algo aqui dentro, né? E mais ainda, Paulo ainda deixando muito bem explicado que quem o chamou foi o Senhor, né? Então ele diz aqui ainda no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, né? Então essa carta, em primeiro lugar, refere-se aos irmãos da galáxia, né? Da Galácia, é um nome diferente, aos irmãos da Galácia, que era um lugar, né? Então essa carta foi feita naquele tempo e especificamente para um povo. Então nós precisamos entender isso para entender do que ele está falando.
O que ele está expressando ali? Foi feito para um grupo de pessoas de um determinado lugar, de uma determinada cultura, que aceitaram a Jesus e estavam passando por situações, e Paulo escreve especificamente para aquelas pessoas. A Bíblia, ela é viva, ela é eficaz e poderosa. Palavras que foram escritas há milhares de anos atrás servem para a nossa vida, né? Mas nós precisamos entender o contexto ao que essa carta foi escrita. Então ele fala para os da Galácia, né? E para que nós possamos entender o que ele está falando, né? E claro que a gente traz para a nossa vida, como eu já acabei de falar aqui, para a nossa vida nos tempos atuais, porque a Bíblia é bem atual. E aí, ainda mais fala que ele diz: a todos os irmãos que estão comigo. Olha isso. Isso não é forte? Como assim estão comigo? Se Paulo estava em determinado lugar, escreve uma carta para outro, estão comigo, quando você fala a princípio, está comigo, parece assim, se eu falar assim, minhas irmãs estão comigo. Aí você vai olhar aqui na minha sala, mas ela está sozinha? Como assim está com ela? Né? Mas estão junto do mesmo propósito. E isso me faz pensar da necessidade de nós estarmos dentro do mesmo propósito. A palavra diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, né? Se não estiver de acordo, um vai puxar para cá, outro vai puxar para lá, um vai querer ir pela esquerda, um vai querer ir pela direita. Então, estar comigo aqui, dentro do contexto que ele está falando aqui, nós estamos juntos dentro do mesmo propósito. Aqueles que também foram chamados por Jesus Cristo, por Deus vivo que ressuscitou Cristo. Aqueles que foram chamados estão dentro do mesmo propósito. A igreja de Cristo Jesus. Porque nós temos visto coisas terríveis acontecer na Terra, né? Infelizmente, o adversário entrou e cria uma situação, uma confusão tão grande, que muitos de fora olham e não conseguem entender o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz que a igreja de Cristo vai subir. Então existe sim uma igreja de Jesus Cristo na Terra. E essas pessoas estão juntos. Essas pessoas estão em comunhão. Essas pessoas não se levantam contra as outras. Essas pessoas estão caminhando dentro de um propósito, né? E é isso que Paulo está falando aqui nesse momento. Aos irmãos que estão comigo. A igreja que está comigo. A igreja que prega o verdadeiro evangelho. A igreja que ama, mas fala a verdade. Porque é a verdade que liberta, né? Então, já tá aí o vídeo. Eu quero fazer um vídeo de pelo menos uns 15 minutos para não ficar muito longo. Vamos ver aqui então o versículo 4. E ele fala, ele explica ainda mais, né? Ele fala aqui da parte do Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele explica quem é o Senhor Jesus Cristo. No 4 ele fala, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Aí ainda diz assim, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E aí a explicação aqui é, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Está falando aqui sobre a cruz. Está falando aqui sobre Jesus Cristo, né? Que se deixou ser crucificado. Ele se deu, ele deixou. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele deixou. Ele se deixou ser crucificado pelos nossos pecados, por amor a mim e a você que está assistindo esse vídeo agora. E aí ele fala ainda mais, né? Entregou a si mesmo por nossos pecados. Quer dizer, a cruz, a crucificação. Ele se entregou, né? Tá falando sobre isso. Para nos livrar do presente século mau. Então, a explicação aqui fala, a cruz só pode dar liberdade ao cativo. Jesus Cristo não veio aqui à toa. Jesus Cristo não morreu à toa. Não se deixou crucificado, morreu, ressuscitou no terceiro dia à toa. Existia um propósito.
O propósito era nos livrar, era libertar os cativos. Lembra na época do Egito? O povo estava cativo ali. Deus levanta Moisés para tirar o povo dali. E aí agora, Deus levantou o seu filho para libertar toda a humanidade. Todo aquele que nele crê. Por que libertar? Porque muitos estão aprisionados em cadeias espirituais e não conseguem enxergar ou entender isso. Estão presos espiritualmente falando. Andam para um lado para o outro, se movimentam, fazem festa, dão-se em casamento e fazem tudo, várias coisas e parece que está tudo bem. Mas estão aprisionados, não conseguem perceber isso. Por isso Jesus Cristo fez esse sacrifício. É disso que Paulo está falando. Estou aqui em nome daquele que me chamou. Jesus Cristo, Deus Pai. Jesus Cristo, aquele que se deu por mim e por você. Aquele que veio aqui e se sacrificou por mim e por você, porque só o sangue dele tem poder para purificar e limpar o homem dos seus pecados. Então, se ele veio para libertar o cativo, é porque existem pessoas cativas. É porque existem pessoas aprisionadas e que precisam de libertação. Eu vou parar aqui, porque é muita coisa e eu quero que os vídeos tenham aí não fiquem muito longos, tá bom? Eu vou voltar em Gálatas e a gente vai até onde Deus permitir, onde o Senhor que me chamou permitir. Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouco mais sobre Gálatas. E é claro que eu vou gravar outros vídeos também sobre a palavra. Mas a gente vai fazer esse estudo aí, vamos devagarzinho, caminhando e aprendendo mais sobre a palavra. Porque a palavra, ela salva, cura e liberta o homem. Amém? Senhor, muito obrigada por esta palavra, por esta oportunidade de estar aqui falando e pregando o Teu Evangelho. Nos ajuda, nos esforça, abençoa cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor venha cumprir o Teu propósito e acertar o alvo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor fale mais profundamente ao teu coração e que essa palavra entre como flecha por dentro de você e alcance o alvo. Seja salvo e liberto pela palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar, por favor. Deixa seu like.